Fala galera do canal Café com Jesus. Hoje você já tá vendo aqui a mesa toda, já tá vendo o nosso convidado aqui, porque ele trouxe alguns troféus aí com ele, mas antes dele falar, antes de eu apresentar ele, se inscreva no canal, deixe seu gostei, já compartilha com alguém que você ama esse podcast. Eu tenho certeza que o testemunho do Fábio, que vai ser falado aqui, vai edificar a vida de alguém. E também, eu tô usando aqui o moletom do Café com Jesus, você pode garantir ele para esse frio, a camiseta do Café com Jesus na loja OJF Club, no site que tá aparecendo aqui embaixo, tá bom? Sem mais delongas, eu tô recebendo aqui hoje um amigo, Fábio Pedersetti. É assim que fala? Tudo bem, isso mesmo. Pedersetti. Seja bem-vindo ao Obrigado. Café com Jesus, é uma honra tê-lo aqui. Obrigado. E quero conhecer um pouquinho mais da tua história, do teu testemunho, daquilo que Jesus tem feito na tua vida. Quer dar um alô aí para quem tá nos assistindo? Então, primeiramente, obrigado, Jonah, pelo convite de estar aqui participando do Café com Jesus, né? Então, é uma honra para mim poder receber esse convite e estar aqui, né? Dando testemunho, como você falou, eu espero que esse testemunho meu toque a vida de alguém. Amém. E que possa transformar vidas através do meu testemunho, né? Amém. Então, eu me chamo Fábio, né? Pedersetti, como o Jonah falou, né? E estamos aí pronto às perguntas. O pessoal tá vendo aí na mesa muitas conquistas, né? Daquilo que tu conquistou no automobilismo, que dá pra falar, né? Uhum. Que categoria que é que tu corre? Hoje eu participo da categoria autocross. Autocross. Eu sou o único piloto aqui da região, né? Da Oeste Catarinense. E hoje eu participo de 2 campeonatos. Participo do Campeonato Catarinense de Automobilismo, que é o CCA. E participo da Copa Zanuelo Cup, que ela é sediada na cidade de Lacerdópolis, onde ela é um campeonato oestino, assim, mais menor, né? Então eu tô participando dessas 2 categorias. Top. E ganha um pouquinho de troféu, né? O homem. Eu tava vendo aí esse moletom, tu usa na corrida, alguma coisa assim? Porque ele tem o teu AB+, ali, né? O tipo sanguíneo. Tipo sanguíneo. É por causa que se acontecer qualquer coisa na corrida, Exato. eles usam isso aí. A gente, na verdade, na corrida a gente usa macacão, né? Temos todos macacão, tem balaclava, capacete, macacão anti-incêndio, sapatilha anti-incêndio, luva anti-incêndio, né? E todos eles com a especificação do sangue. Em caso acontecer algum acidente, né? Legal. Que precisa atendimento médico, o pessoal já sabe o tipo sanguíneo do piloto, né? Top. Depois eu te pedi mais sobre as corridas, mas antes de a gente chegar onde você se tornou um piloto, um empresário, que hoje você é pai de família, eu quero entender, né, como que começou a tua caminhada com Cristo, como que começou também lá o Fábiozinho pequenininho, onde tu nasceu, como é que começa a tua história de vida, Fábio? Onde começa? Aqui em Chapecó? Onde é que tu nasceu? Então, Johnny, eu sempre vou pedir a Deus que eu não me emocione, né? Porque quando eu começo a falar da minha história, que foi uma mudança, depois que eu conheci Jesus, depois que comecei a caminhar após Jesus, a minha vida mudou 360 graus, né? Então a gente se emociona, mas com gratidão a Deus, Claro. né? Então, eu sou natural de Xaxim, cidadezinha bem próxima aqui. Até os meus 6, 7 anos de idade, a gente morou em Cordilheira Alta, também uma cidade próxima daqui, né? E a gente veio para Chapecó, então, já há 40 anos que eu tô morando em Chapecó, né? Tu já é mais chapecoense do que xaxiense, sei lá como é que fala. Na verdade, eu só nasci em Xaxim, né? Mas os meus pais são do interior aqui, de Cordilheira Alta, Fernando Machado, cidadezinha próxima aqui, né? Mas a gente já é chapecoense, né? Então, tu começou a tua caminhada ali em Xaxim, enfim, veio para Chapecó. Como a gente sempre fala aqui, né, já que o assunto é Jesus, bora falar de Jesus, o nosso assunto é Jesus aqui. Na tua infância ali, na tua adolescência, você teve algum contato com a igreja, com Jesus? Como é que foi essa tua caminhada como no início da vida com Jesus? Teve algum contato? Os meus pais sempre foram católicos, né? Tipo assim, tinha aquela doutrina dos católicos, né? E a gente se criou nesse meio, mas enfim que depois que eu me casei e tal, minha esposa, minha ex-mulher também era católica, e no passar do tempo eu conheci a Juliana, né? Onde eu estou casado com ela hoje, e ela frequentava igrejas evangélicas, né? E eu não vou dizer assim que... Não é que eu não conhecia Jesus. A gente ouvia falar de Jesus. Sim. Mas
eu acho que pelo fato de você vir de uma família católica, a gente acaba... Os próprios pais, né? Ensinam a gente da forma que eles foram ensinados, né? Sim. E eu ia com a Juliana na igrejas evangélicas e tal, mas eu ia mais para tipo assim, para satisfazer a vontade dela. Mas ia sempre contra, para deixar, né? ela, ela feliz, né? E a gente vivia uma vida totalmente contra os princípios de Jesus, né? Mesmo frequentando a igreja evangélica com ela, a gente ouvia falar a verdade, mas praticava totalmente errado, né? Sim. E pulando um pouquinho, né, para frente, Sim. Em 2021, quando eu tive um convite para ir numa célula, né? Eu fui nessa célula, fui uma vez, ouvi alguns testemunhos, ouvi o pessoal comentando que Jesus transformava vidas, né? Eu fui para casa, conversei com a Juliana e nessa época, então, a gente participava de um outro ministério, né? E eu falei, gostei do pessoal lá, né? Falaram algo assim de Jesus interessante, eu gostei, me identifiquei, né? Na outra semana, recebi o convite novamente, fui de novo. E a partir da segunda célula que eu fui, eu comecei a participar aqui da EIRA, né? Então, a gente chegou no outro pastor da outra igreja que a gente frequentava, a gente, né, conversou com ele. E a Juliana, por mais... porque ela me conta que ela sempre orou muito por mim. Tinha vezes que ela acordava de madrugada e ela ia orar, né? E eu acordava assim, eu não via ela, eu saía procurar na casa, ela estava na sala orando e eu até digo, tá ficando louca, né? O que você está fazendo, né? Mas ela estava orando por mim, né? E quando que eu fui para essa célula, quando que eu vim para Eira e eu me identifiquei com a Eira, ela então, para tentar me salvar, vou dizer assim, ela também abandonou o ministério que ela já ia, que tu tinhas, né, gostado isso, daqui, para ver se eu realmente se firmava, né? E graças a Deus. E como que era o Fábio antes de Jesus? Como é que tu pode me descrever o Fábio antes de Jesus? Porque assim, tu tá há quanto tempo aqui na igreja? Vai fazer 4 anos. 4 anos. A gente, por mais que tá há 4 anos, a gente conversa pouco, né? Sim. Conversa mais com o pai, até pela idade, enfim, eu sou mais da galera dos jovens, não que você não é um jovem. Mas a gente conversa pouco, então eu quero entender um pouco mais aqui, junto com quem tá nos assistindo, quem que era o Fábio antes de Jesus? Um jovem de 47 anos. Então, pastor, o Fábio, antes de conhecer Jesus, eu dizia assim que eu fazia da minha vida como se por conta e risco, sabe? Eu não tinha tipo um entendimento de uma caminhada com Jesus. Várias coisas que eu aprendi e estou aprendendo ainda, porque eu sou muito novo ainda nessa caminhada, né? Mas Deus tem transformado a minha vida assim de algo surreal. Mas antes disso, eu via a Juliana prosperar. A Juliana ganhava muito menos do que eu, mas ela prosperava muito mais do que eu. Olha só. Eu tinha empregos bons na época, sempre tive muitos empregos bons, sempre ganhei muito dinheiro, mas, tipo assim, eu recebia dia 5, dia 10 eu não tinha mais dinheiro. Já acabava. Sabe? E ganhava muito. E não sabia explicar onde ia esse dinheiro, sabe? Então, é algo assim... A gente fala muito na área financeira, sabe? Porque hoje isso que pega muito no ser humano, né? A área financeira, né? Então, eu ganhava muito dinheiro e eu perdia muito dinheiro, sabe? O Fábio, no passado, era um Fábio que fazia festa de segunda a segunda. Era um Fábio que tinha vícios, né? Era jogatinas de baralho, era bebidas, né? Álcool, né? Eu só não tive vícios com droga, né? Então, nessa parte, Deus me cuidou ainda lá do tempo que eu não caminhava com ele, né? Vício com prostituição, né? Então, eu era uma pessoa, assim, totalmente desleal à minha família, aos meus filhos, à minha esposa, desleal a Deus, né? Eu era um homem infiel, vou dizer assim, infiel comigo mesmo, né? Porque eu deixava a minha carne me dominar, né? Então esse era o Fábio antes de conhecer Jesus. E tá aí a resposta onde ia todo o teu dinheiro, né? Nessas coisas que não traziam nenhum bem pra tua vida, né? E quando tu foi nessa célula, que até é muito legal, tu falou sobre isso, que sei lá, já faz uns 15, 20 podcasts que eu tô gravando aqui toda semana, né? Toda semana tem um podcast. A grande maioria falou que foi transformado através de um convite de alguém para uma célula, para a igreja. E é muito interessante o que tu falou,
que nessa primeira célula tu já viu algo diferente. Foi o testemunho que impactou da vida das pessoas? Foi o testemunho. Como eu te falei, antes, como eu ia com a Juliana para deixar ela feliz. Sim. Mas eu estava dentro de uma igreja, eu estava ali por estar. Mas o meu pensamento, o meu eu não estava ali, estava em outro lugar, sabe? Sim. E o dia que eu fui nessa célula, que eu decidi, aceitei esse convite para ir nessa célula, eu me lembro que fosse hoje, a primeira vez que eu fui nesse lugar, até ele era um ex-líder meu que hoje não frequenta mais a nossa igreja. E lá, a gente estava nos 10, 12 homens lá, e tinha um menino lá, que ele contou o testemunho dele, que ele era drogado, sabe? Que, nossa, um testemunho assim, pior do que o meu até, sabe? E ele foi curado, né? Ele deu um testemunho muito lindo lá e eu fui para casa aquela noite, eu pensei muito, né? Eu falei, o que eu tô fazendo na minha vida, né? Eu falei, se aquele cara mudou, por que eu não posso mudar? E um pouco antes disso, a gente estava vindo já num relacionamento na minha casa bem complicado, sabe? A gente estava assim a ponto de se separar, né? E essa célula, ela foi assim a chave, né? A virada de chave. E a virada da minha vida, da minha história. Pra mudar a história tua, do teu casamento. Isso aí. E depois dessa célula, isso foi em 2021? 2021. De lá pra cá, o que você pode dizer que mudou na tua vida, em você, na Júlia, né? A gente chama de Júlia, mas Juliana. O que mudou em vocês de lá pra cá? Mudou, como eu falei, né, pastor Johnny, mudou, a nossa vida mudou totalmente, né? Eu mudei como pessoa, como homem, né? Como marido, como pai, né? Como eu vinha de uma separação, eu tenho 2 filhas gêmeas, né, no meu primeiro casamento, a Júlia e a Vitória. Então eu me separei, elas eram muito pequenininhas, tinham 2, 3 aninhos, né? E nessa célula, como eu falei para ti, esse menino que aquela noite contou o testemunho dele, ele também tinha filhos. E os filhos dele ele não ficavam mais com ele porque ele era um pai que não era um exemplo para os filhos, sabe? E eu me identifiquei. Por mais que minhas filhas queriam uma boneca, eu dava. Queriam um brinquedo, eu dava. Mas eu não era um pai presente, sabe? Mas a presença do pai não tinha. A presença do pai não tinha, sabe? Então, eu mudei em tudo isso, sabe? Minha vida mudou completamente. Meu casamento hoje é uma benção, sabe? Amém. Minhas filhas são uma benção. A minha empresa, né? Que em 2021 também, antes de nós mudar essa história, eu vou dizer assim, eu e a Juliana, a gente sentamos um dia lá, que eu recebi uma proposta para comprar uma empresa onde eu trabalhava, né? E eu falei isso para a Juliana, né? E ela falou assim, não, mas antes de você comprar, a gente vai ter que mudar. E a gente sentou, conversou um monte, realmente abrimos o coração um pro outro, sabe? E dali para frente que eu decidi a procurar algo para mudar a minha vida. E eu digo assim que Deus, ninguém entende Deus, né? Foi dali para frente que apareceu esse amigo que me levou para uma célula e tudo ali começou a minha vida a mudar, sabe? As pessoas às vezes vê, que nem aqui, né? Vê esses troféus, que depois a gente vai falar um pouquinho sobre esse teu lado aventureiro. Mas as pessoas veem um troféu e não vê a trajetória até esse troféu, né? E a mesma coisa na nossa vida. Talvez muitos veem hoje a tua empresa, o teu casamento abençoado, e não sabem as noites de luta da Júlia orando, as tuas noites depois de conhecer Jesus e as tuas idas na célula, o teu caminhar com Cristo até chegar até aqui, né? Então, é muito fácil a gente ver as pessoas e não conhecer o testemunho. Por isso que é importante a gente falar. Tu foi transformado através de ouvir um testemunho. Muitas pessoas são transformadas através de ouvir um testemunho. Até ontem na cela, o Natan tá aí, ele é prova. Eu peguei uma passagem em Lucas 8, 12 ao 16, se eu não me engano, que Jesus está falando do próprio testemunho dele. Daí um cara fala assim, pô Jesus, mas você não pode falar de você mesmo, porque não vale. Você falar de você mesmo não vale. Daí Jesus fala, é eu que tenho que falar de eu mesmo, porque eu sei de onde eu vim e eu sei para onde eu vou. Daí eu falei ontem para as pessoas na célula, quem que vai falar melhor do nosso testemunho, senão nós mesmos? O pai até conhece o testemunho como pastor, mas melhor do que ele ainda para contar, para falar é você. Então a maior arma que a gente tem é o nosso testemunho. Por isso que precisa ser falado.
E eu sei, Fábio, que nesse meio tempo de você estar com Jesus e tal, você também teve a perca do teu pai. Foi em que ano isso? Foi logo que a gente começou a empresa, foi em 2021 ainda. Isso era... 2021, ano de muita coisa, né? Muita coisa mudou na minha vida. Até então, quando eu perdi meu pai, eu ainda não estava na igreja, sabe? E eu acho que ali também foi um ponto assim que meu pai me fez muita falta, sabe? O pai estava trabalhando comigo na empresa, o pai estava cuidando da logística para mim lá, tipo mecânica, né, manutenção e tal. E foi uma coisa assim muito rápida que aconteceu com meu pai. Foi de Covid, né? De Covid, Acabei perdendo meu pai, então, nossa, foi algo assim... foi bem na época da pandemia, sabe? Logo que nós tínhamos começado a comprar a empresa, até quando nós adquirimos a empresa, a gente vendeu tudo que nós tínhamos. Nós tinha casa, nós tinha carro, eu tinha carro, o Juliano tinha carro, nós tinha casa alugada, nós tinha terrenos. A gente vendeu tudo que nós tinha e a gente não tinha onde morar, né? Então, a gente é sócio de um clube aqui perto e a gente, na temporada do clube, a gente arma uma barraca no clube lá para passar a temporada. A gente estava morando na barraca desse clube, né? Que nós estava pagando um apartamento, mas ele não estava pronto ainda. Aí morava na barraca. Morava na barraca. Caramba. Mas daí houve o ápice da pandemia e o clube fechou. A gente não podia mais entrar no clube para dormir, né? Daí meu pai falou, mano, vem lá em casa, tal. A gente foi na casa do pai, acho que ficamos uma semana na casa do pai. E com medo de nós levar a Covid para dentro de casa, né? Eu falei, pai, a gente não vai ficar aqui, porque a gente tem muito contato na rua, né, com a empresa e tal. A gente não quer trazer o Covid para dentro de casa. Daí o meu cunhado, a minha cunhada, convidaram para nós ir na casa deles, né, morar lá. E eu falei, a gente ficou acho que uns dias também lá, mas a gente não queria incomodar eles e tal, então a gente decidiu morar na empresa mesmo. Nós compramos um colchãozinho, caramba, né? E a gente trabalhava durante o dia, à noite subia para o escritório, colocava esse colchão no chão, se alimentava ali mesmo, tinha um fogareiro lá, uma piazinha pequenininha, um banheiro e tal. Nós ficamos ali praticamente uns 6 meses, morando na empresa. Dentro da empresa, no escritório da empresa. De manhã a gente lá acordava... Era 24 horas na empresa. Enrolava esse colchão, que ele está guardado lá até hoje como uma recordação, né? A história. E colocava num cantinho lá e a vida seguia como se normal, né? Então, as pessoas, tipo... Muita gente não sabe dessa história, sabe? Do que a gente passou pra gente, né, conseguir hoje estar morando num... É o que eu falei da história do troféu, né? As pessoas veem o troféu, veem as coisas, mas não sabem da caminhada, da trajetória. É que nem uma vida com Deus. Ninguém começa 100% com Deus. Tem o início ali difícil, que vai largando isso, vai largando aquilo. E esse teu começo, assim, com Deus, foi complicado ou assim que tu entendeu, tu já se lançou? Então, pastor, daí eu vim no primeiro culto da igreja aqui. E como eu falei pra ti, eu frequentava a igreja antes com a Juliana, mas era... Se eu saísse da igreja e alguém me pedisse o que você ouviu, nada. Nem lembrava. Não lembrava de nada. E o primeiro culto que eu vim aqui foi logo no comecinho que eles tinham reformado o altar. Foi no primeiro culto depois da reforma do altar. E aquela noite o pastor Gil, né, o seu pai, ele me pregou uma palavra assim, nossa, sabe? E quando que eu cheguei na igreja, que eu olhei pro teu pai... Algo assim, me identifiquei com ele, sabe? Até eu saímos do culto e tal, eu falei pra Juliana assim, mas eu conheço o pastor Gil de algum lugar, a gente, né, nós se encontramos em algum lugar, algum lugar eu conheço ele. Mas eu não tinha conversado com ele. Eu vim no segundo culto, daí teu pai pregou novamente uma palavra assim, que parecia que era pra mim, sabe? Parecia, até eu falei pra ela, eu digo, mas aquele líder que foi na célula, acho que contou alguma coisa a mim pro pastor, porque ele falou de mim na célula, né? E eu era sempre muito contra não, a Juliana, tipo, ela sempre foi de ofertar na igreja, dizimar, e pra mim, aquilo era o fim, sabe? Eu chegava de ir pra igreja e deixar minha carteira dentro do carro, pra chegar na hora lá e me apalpar assim, deixei minha carteira no carro, esqueci. E aquele dia, que no terceiro culto que eu vim, o teu pai fez uma pregação lá e tal, e depois ele pediu para quem quisesse ajudar para fazer lá na frente da igreja, fazer a fachada nova da igreja, sabe?
E nós tínhamos recém comprado a empresa, né? A gente estava passando ainda por certa dificuldade, né? Mas eu acho que foi a primeira vez que o Espírito Santo falou comigo de verdade, né? Falou assim, Fábio, você vai fazer uma oferta, né? E acabou o culto assim e tal, eu não tinha intimidade nenhuma com o pastor Gil, né? Nunca tinha conversado com ele. Eu levantei e fui lá na frente no altar, onde ele estava. Falei, pastor, eu preciso que o senhor passe na minha empresa amanhã, que eu quero fazer uma oferta para ajudar na fachada da igreja, né? E o teu pai ficou assim, na hora, assim, meio surpreso, né? Ele falou assim, tá bom. Mas eu senti assim que ele, né, ficou meio até, né? Surpreso. E ele foi na empresa, né? E lá a gente se conheceu, a gente contou um pouco da nossa trajetória e enfim, que eu e o pastor Gil, acho que no passado a gente realmente se encontrou, mesmo se cruzamos, porque aonde ele passou eu passei também. Nas loucuragens que ele fez, eu fiz quase igual, né? Então, depois daquele dia e algo assim, que nem eu falei pra ti, o Espírito Santo falou comigo, sabe? E depois daquele dia, eu acho que não tenho certeza, que foi um teste que Jesus fez comigo, sabe? Porque a oferta que eu dei para ele naquele dia, eu acho que eu nem podia dar aquela oferta, mas o Espírito Santo falou no meu coração, né? E eu levantei, nem falei nada com a Juliana, né? Só cheguei, quando a gente foi no carro para ir para casa, eu falei para ela, ela começou a chorar, mas de alegria, né? Porque ela viu que ali eu estava começando a mudar, sabe? E logo dali, uma semana, nem isso, naquela mesma semana, se não me engano, Deus já me abriu uma porta assim que foi Deus, porque ser humano não conseguiria abrir uma porta daquele tamanho, sabe? E daí eu comecei a entender que a palavra que o pastor pregou aquele dia dizia que Deus não se cansa no dar, né? Que Deus é um Deus que não se cansa no dar. E depois daquele dia eu comecei a me entregar mais para Jesus, sabe? Eu comecei a realmente viver a palavra, viver o que o pastor ensina pra gente, né? Viver o que a Bíblia ensina a nós, viver o que Jesus nos ensina, né? E eu digo pra ti assim que é algo surreal. Amém. O que eu estou vivendo, sabe? Amém. E aí que tá uma chave também que tu falou, que foi num culto que Deus falou contigo, o Espírito Santo, porque muitas pessoas às vezes pensam assim, eu preciso primeiro me acertar aqui a minha vida e tal, para depois eu ir na igreja, enfim, e trilhar meus passos com Deus. Mas é Deus que vai acertar a tua vida, é Deus que vai num culto falar com você. Muitas vezes falam também assim, eu não vou pro culto, vou escutar uma palavra aqui no YouTube. O tempo de igreja, o tempo de estar ali é diferente. É onde Deus vai falar contigo, você vai se interagir com a igreja. Foi estando numa igreja que você, através de algo que acontecer na igreja, o Espírito Santo te direcionou para uma oferta. Sim. Então é muito importante para quem está nos assistindo, você fazer parte de um ministério, se você ainda não faz, ter um pastor para te direcionar, para dar direção. E aí, Fábio, hoje eu sei que você é um líder de célula. Você foi alguém que foi conquistado pela célula e hoje é um líder de célula. Onde que surgiu esse desejo de ser líder daí? Então, aqui na Eira, a gente faz todo final de ano o projeto de vida, né? E de 2021 para 2022, a gente passou a primeira virada de ano nossa na igreja, a minha, né, na igreja. Eu nunca tinha passado uma virada de ano na igreja. Até então, nessa época, nós estávamos acampados no clube, né? E a gente veio aqui, passou a virada de ano e tal, mas eu não via a hora de voltar pro clube, porque lá tinha o fervo, né? Ah, sim, tá certo. Então, eu eu tava com... Porque hoje a vida com Jesus... Existem dois caminhos, né? Ou é o inferno ou é o céu. Sim. E eu estava no terceiro caminho que não existe. Eu estava em cima do muro, sabe? Não sabia para que lado ir. E daí o pastor tinha apresentado para nós um projeto de vida. E eu já estava frequentando célula, né? Mas nunca passou em meu coração a vontade de eu fazer uma célula, de eu ter uma célula. Mas eu me inspirava muito no meu líder, porque, cara, era incrível de ver assim como ele falava de Jesus e tal, a sabedoria que ele tinha, né? E eu até falava com a Juliana, né? Eu digo, será que um dia eu vou saber assim de Jesus e tal? E nesse projeto de vida que a gente fez, a Juliana colocou no projeto de vida que ela tinha no coração dela de abrir uma célula, mas ela não me falou. Ela fez o projeto e tal, né? E daí se passaram
uns 2, 3 meses, ela me chamou. Ela falou, amor, vamos abrir uma célula, né? Eu falei, mas abrir uma célula, eu não sei nada, eu não sei nem falar e tal. Ela, não, mas a gente vai na célula lá na terça-feira, vamos fazer uma aqui na nossa empresa na quinta-feira. Eu falei, legal. Conversamos com o pastor, daí esse nosso líder fazia na terça-feira na casa dele e na quinta-feira ele ia lá fazer uma célula na nossa empresa, né? E daí começou ali, né? No começo de 2022, que a gente abriu as portas da nossa empresa para fazer uma célula. Né? E é gratificante ou não? Muito. Ver vidas transformadas. Nossa, daí a gente ficou uns 6 meses com um líder, né? E um dia o pastor nos chamou e nos fez o convite para fazer parte da equipe dos 12, que hoje eu e o João somos parte da equipe do 12, né? E hoje a gente lidera a nossa célula, fazem já 2 anos, quase 3 anos que estamos liderando a nossa célula. Já temos um líder 12 nosso, que é o 144 do pastor. E algo assim que para mim é muito gratificante, porque já teve na minha célula uns 4 ou 5 casais que estavam na mesma situação que eu estava. Estavam vivendo de aparências. Eles estavam morando juntos, eram amigos. E foram transformados através do nosso testemunho, através de vir pedir ajuda para nós, né? Um desses casal hoje é nosso líder que abriu uma célula, sabe? Então, isso é gratificante, sabe? Se eu tivesse que partir hoje, eu já estaria muito feliz porque a gente conseguiu reatar essas famílias, né? Que são uma bênção hoje. Eu e a Juliana já conseguimos salvar, não lembro quantas pessoas, mas para o batismo, né, para aceitar Jesus. Então não existe nada mais gratificante, sabe, do que isso. E é incrível como Deus traz até nós pessoas que passaram pela mesma coisa, né? Porque é você que passou por aquilo, tem um testemunho e vai poder ajudar, né? É muito incrível isso. Eu vejo, Fábio, que você é um homem que tem muitas amizades, muitos conhecidos. Quando a gente conversa, tu fala assim, mandei o Café com Jesus lá do Neto no tal grupo, que tem um monte de gente. Você tinha muitas amizades. E ainda tem amizades, né? A gente não deixa de ser amigo de ninguém quando conhece Jesus. Claro que a gente acaba, às vezes, se afastando pelos princípios, né? Como foi? Porque tem muito jovem que nos assiste, né? E eu lidero os jovens, eu vejo a dificuldade dos jovens, às vezes, de largar uma amizade. Não é largar a amizade que eu acabei de falar que a gente não larga, mas tipo de se afastar um pouco de uma amizade para seguir a Jesus. Como é que foi esse processo das amizades que tu tinha na época? Então, pastor Johnny, antes de nós virmos para esse ministério, a Juliana já era batizada. E eu não era batizado, né? Eu sempre dizia que não estava pronto, que não era a minha hora, que não estava pronto. Mas eu dizia mais isso de vergonha dos meus amigos, né? O que os amigos vão dizer, né? O Fábio batizado, né? O Fábio crente e tal, né? Entendi. E a partir do momento que a gente começou, que eu falei, célula, ministério e tal, que eu resolvi entregar minha vida para Jesus de verdade, né? Eu me batizei e naquela noite mesmo do meu batismo, eu cheguei em casa e coloquei nas minhas redes sociais, sabe? E eu fui assim, como é que eu vou te dizer assim? Eu fui muito impactado pelos testemunhos, pelos parabéns, pelas mensagens que eu recebi de pessoas que eu jamais imaginei que iam me parabenizar, sabe? E tu tava com medo. Eu tava com medo. Não é nem medo, sabe? Vergonha. É uma vergonha. Uma vergonha, sabe? O que vão falar de mim numa rede social, né? E eu te digo assim, francamente, assim, que eu coloquei o meu batismo na rede social mais pela minha esposa, mais pelo pastor, sabe? Na época, né? E eu não sabia que as pessoas, assim... E daí que eu fui ver que tem muita gente que já era batizado e tem vergonha de se expor, verdade, né, por causa das amizades. E como você falou, eu sou muito conhecido, tenho muito conhecimento, né? E na época, eu participava de trilha de Jeep, né? A gente tinha uma expedição 4x4 aqui de Chapecó, então eu tinha muitos amigos. E quando eu fazia festa de aniversário, cara, era 200 pessoas, era festa de 2 dias, sabe? Nossa. Bebida e churrascada e coisa arada. E o meu pensamento era, o que eu vou fazer, né, com esses meus amigos, né? Será que eles vão continuar sendo meus amigos, né? Será que eles vão me aceitar, né?
E eu tinha vergonha de falar, sabe? E logo no começo, quando eu comecei a participar de célula, a postar em redes sociais as nossas células, as pessoas, ó, o pastorzinho, né? Ó, o crentinho, né? Uhum. E a gente ficava assim com uma certa vergonha, assim, uma coisa, sabe? Não sei nem como te explicar. Sim, mas eu entendo. Sabe? E eu vou dizer pra ti assim que eu não perdi amizades. Uhum. Deus afastou de mim as pessoas que não somavam na minha vida. Claro. E as que ficaram na minha vida e as que entraram na minha vida, esses sim realmente são meus amigos. Né? Esses sim são realmente meus amigos. E eu te digo assim que hoje, muita gente que eu vou dizer assim, apedrejou, né? Hoje me dão os parabéns, né? Hoje, daqui a pouco, não tem a coragem de ter a atitude que eu tive por causa de amizades, né? E eu te digo assim que hoje, aquela vida que eu levava, aqueles amigos que eu tinha, olha, não faz falta alguma na minha vida. Sim. Muito contrário. E é bem, entre aspas, normal isso acontecer, né? De muitas pessoas às vezes não vir para Cristo ou estar com Cristo e não falar por medo, vergonha do que vão dizer, do que vão falar, mas a gente tem que estar firmado naquilo que Jesus está fazendo na nossa vida, com certeza que é o melhor caminho, né, Fábio? Hoje a gente manda assim, toda semana convites na célula, né, os amigos vê nos stories, nossa e tal. Semana que vem eu vou, mês que vem eu vou, não, uma outra hora eu vou, uma hora que eu tenho, então é muita desculpa, sabe? Sim. E a gente vê que as pessoas, eles... Não sei por que essa rejeição, sabe? Não sei porque muitas vezes espero até chegar uma dor, né? Pra vir pela dor, não vem pelo amor, mas vem pela dor. É como o pastor pregou no último culto, né? A última esperança, né? A última esperança, então, verdade. E até, que eu falei pra ti, a gente já nesses 2 anos de célula, a nossa rede já passou muita gente por nós, já passou muita gente pela nossa rede, sabe? E a gente vê que algumas pessoas estavam com nós, estavam com um problema bem difícil, né? Família, um problema financeiro também, né? E foram entendendo a palavra e receberam um pouquinho da bênção e se afastaram, sabe? De Jesus, né? E hoje a gente vê assim que quem tá junto com nós, quem tá firme com nós, a gente vê as pessoas prosperando, sabe? A gente vê as pessoas felizes, né? E quem se afastou de nós, a gente vê alguns assim, estão muito tristes, sabe? É natural a gente ver que quando a pessoa se afasta de Jesus, as coisas ficando tenebrosas. É o que eu sempre digo, a gente não fica um super-homem, não fica uma super-mulher. O problema continua vindo. A gente briga em casa, discute. Problemas na empresa tem, problemas durante o dia tem, mas são muito mais fáceis de resolver. Tem uma direção, né? Tem um norte, tu não tá perdido no meio do problema, né? Enfim, Fábio, vamos falar um pouquinho da tua, vamos dizer assim, aventura de piloto. Como é que surgiu esse amor aí pela corrida? Então, pastor, eu desde pequeno, eu sempre fui muito fã do Ayrton Senna. Eu acho que ele nem é da tua época, né? Não, ele morreu em 94, né? Eu nasci em 2000. Então, desde pequeno eu fui muito fã do Ayrton Senna. Eu não perdia uma corrida dele e tal. E eu sempre, desde piá, assim, eu sempre gostei muito de velocidade, sabe? Mas não tinha condições de participar do automobilismo, né? E até tinha um autódromo aqui de Chapecó. Muitas vezes a gente ia para o autódromo, não tinha nem dinheiro para pagar, para entrar. A gente pulava a cerca e tal, para poder assistir uma corrida, né? E eu sempre dizia, meu Deus, será que um dia eu vou poder estar dentro de uma pista, né? E em 2020, não, bem antes, em 2000, um colega meu, ele comprou uma gaiola, que era naquela vez uma gaiola, e me convidou para ir brincar com ele, né? Eu ia brincar com ele, a gente ia umas corridas aqui pertinho e tal, mas eu ia mais de piolho, sabe? Quando que eu podia dar umas voltinhas assim, aquilo pra mim era fantástico, né? E eu sempre me sobressaía melhor que ele, né? E um dia ele me fez uma proposta, que ele comprou um carro melhor de corrida, né? Se eu queria comprar o carro dele. E eu tinha uma motinha, uma bis na época, eu dei a motinha pra ele para aquela minha gaiola. Mas enfim, que para você manter um carro de corrida hoje tem um certo custo, né? E eu não consegui manter, eu tive que abandonar aquele carro lá. Daí levei num galpão, acho que ele ficou uns 10 anos parado. E daí, em 2000
2017 por aí, um colega meu lá de Joaçaba me chamou pelo Facebook na época e pediu se eu queria voltar a brincar com eles lá e tal. E aquilo me despertou algo, vontade. Né? Uma vontade, né? Eu fui lá no interior onde estava esse meu carro, dentro de um galpão lá, resgatei ele de lá, fiz umas mudanças nele e comecei a brincar, sabe? Mas também não tinha condições de participar em todo lugar, eu ia bem pertinho aqui, brincar num lugar só que tinha. E o meu carro era muito inferior aos meus concorrentes, né? Meus concorrentes tinham carros assim, nossa, sabe? Que valia 100 mil reais e o meu valia 10 mil, né? Uhum. Mas enfim, que eu conseguia andar sempre na frente junto com eles, né? Uhum. E daí a gente comprou a empresa e graças a Deus está nos abençoando assim de uma maneira sobrenatural. E eu consegui comprar um carro melhor, consegui montar uma fórmula para mim, né? E comecei a participar dos campeonatos, né? Catarinense e tal. E então de 2020 para cá eu tô colecionando já vários títulos, né? Eu devo de ter agora nesses 4 anos aqui, eu acho que eu já subi mais de 50 vezes no pódio, né? Nossa. Então, aqui tem alguns dos troféus que em 2020 eu fui campeão catarinense na categoria carburada, que era a que eu andava, que esse é o maior troféu que eu tenho, né? Sim. Em 2021 eu fui vice-campeão catarinense. Esse daqui, em 21. E em 2022 a gente teve uma prova de longa duração em Joaçaba, onde no Autódromo Cavalo de Aço, uma prova de 2 horas. Que eu pedi pro Fábio qual que é a duração normal de uma corrida. 20 minutos, 20, normalmente. 25 minutos. 2 horas é mais que o dobro. Essa foi uma prova de longa duração, foi 2 horas de prova, onde a gente anda em 2 pilotos, andamos eu e meu mecânico, né? Legal. A gente se troca de piloto, né? Tem que parar 4 paradas para abastecer e tal. A gente foi campeão dessa etapa. Eu fui campeão da Zanuelo Cup em 2022. Em 2023 eu fui bicampeão da Zanuelo Cup. E daí eu fui convidado a subir de categoria. Hoje eu ando na categoria injetada, que é praticamente uma categoria elite do autocross, né? E eu fui campeão o ano passado. Que é esse aqui. Esse daí. Que é da nova categoria. Da nova categoria, agora. Isso. E esse ano a gente já fez 4 etapas. Dessas 4 etapas são 8 baterias. Nas 8 baterias eu fui campeão, não perdi nenhuma. E estamos já se encaminhando para o bicampeonato do adiantado. Qual é o máximo de velocidade que tu chega assim numa corrida? Depende muito de pista. Nessa da Zanuelo é uma pista um pouco mais travada, uma pistinha menor, e dá 110, 120. Mas pega uma pista igual Joaçaba, São Bento do Sul, Ascurra, que são pistas mais longas, Santa Cecília, chega aí a 160, 170, Nossa. 150. E é um carro um pouco menorzinho, né? É uma mini fórmula. É uma mini fórmula, né? Como que é dirigir isso aí, cara? Eu nunca entrei, nunca vi pessoalmente. Qual é a diferença de dirigir um carro normal? Que tu pode dizer aí pra galera que tá assistindo. É um carro assim, que, tipo assim, um carro normal você anda no lado esquerdo dele, né? A Fórmula é um carro que você anda no meio do carro, né? É uma mini Fórmula 1. É um carro totalmente feito para corrida, né? Então é um carro muito seguro, né? É uma suspensão preparada, é uma caixa de câmbio preparado. A gente usa assim, um cinto de segurança com 5 pontas, né? Com um banco tudo tudo vistoriado, tudo feito pela CBA, né? A gente usa com rãs no pescoço para não ter problema de desnucar o pescoço. Ficar parado aqui. Capacete. Então é um carro muito seguro, sabe? Sim. E a dirigibilidade dele, assim, para quem gosta, é uma adrenalina, sabe? O Fábio, ele é tão... gosta tanto disso que tu comprou até um simulador, né? Comprei um simulador. De corrida. Então o homem, ele tá treinando até dentro de casa agora. Não tem pra ninguém. Por isso que pegou 8 pódios aí, porque não tem como. O cara tá treinando até dentro de casa, faça chuva, faça sol. Mas brincadeiras à parte, Fábio, eu... tive meu envolvimento com o esporte, que é um esporte também, né? A corrida, o automobilismo. E eu sei o quanto é bom aquela adrenalina de ser campeão, enfim. E dentro disso, dessas corridas e que tu tem corrido, após ter conhecido a Jesus, tem algum momento, algum testemunho que tu possa contar assim, não, teve um momento, tal corrida, eu conversei com Jesus, eu fiz uma oração. Tem algum testemunho que tu pode me contar envolvendo as corridas aí pra nós? Eu digo assim pra ti que
antes de eu conhecer Jesus, eu já participava, mas não que nem eu participo agora, né? Mas nunca convidei Jesus para brincar comigo. Nunca tinha esse ensinamento, né? Então, como eu te falei, a gente vivia a vida por conta e risco, né? Hoje, todas as corridas que eu vou, em todas, né? Antes de entrar no carro ou dentro do carro, antes de correr, eu converso com Jesus, eu convido ele para andar comigo. Amém. Eu aplico o sangue de Jesus sobre mim, sobre o meu carro, né? Que é uma coisa que o teu pai, o pastor Gil, ele sempre me fala, né? Sim. Meu filho, vá com Deus, que, né, aplica o sangue de Jesus e tal. E aí, quando chega lá, você faz a mesma coisa e eu faço. E digo assim pra ti que Jesus tá comigo. Amém. Né? Você vê, assim, certas coisas assim que é ele que tá direcionando, né? E eu digo pra ti assim que lá no passado, esses troféus pra mim, eles eram assim, tinham um valor assim gigante, sabe? Hoje tem um valor igual, sabe? Tem um valor, a gente mostrar pros filhos, mostrar pros netos e tal, né? Quem foi o Fábio, né? Mas nada disso vai junto com nós, né, pastor? Verdade. Nada. Tudo isso vai ficar, né? Paulo diz que, né, que tudo isso é considerado esterco, É né? verdade. Que a gente vai viver depois. Então, hoje eu participo do automobilismo porque é uma coisa que eu gosto de fazer, né? Mas se eu tiver que fazer alguma coisa no dia da corrida que é para Jesus, hoje eu deixo de lado. Né? Para fazer algo para Jesus. E eu lembro também, agora falando de troféu e Jesus, que no dia do teu batismo, a Julie, acho que foi a Julie, né? Que ela fez o troféuzinho. Foi o Joe. Foi o Joe? O Joe me fez deu um troféu do teu batismo, né? E aí que entra o que tu tava falando. Se hoje te oferecessem todos esses troféus, mas aquele troféu lá não aconteceu, o batismo não aconteceu, tua vida não foi transformada por Jesus. Tu trocaria isso? Tu pegaria os troféus em vez do batismo? Nenhum, porque tudo isso que eu tô vivendo hoje, esses troféus todos que estão aqui, o meu casamento, a minha família, esse podcast contigo hoje, ele só tá acontecendo por causa de Jesus. Porque se eu não tivesse escolhido caminhar com Jesus, eu tenho certeza que eu não estaria casado hoje. Eu tenho certeza que eu não teria minha empresa. Eu tenho certeza que a minha vida estaria talvez nem estaria vivo, né? Não teria nem condição para estar andando. Com certeza não teria condição de estar andando, então esses troféus não estariam aqui se não fosse eu conhecer Jesus, né? Hoje, graças a Deus, a gente tem a nossa empresa estruturada, a gente tem 24 colaboradores que trabalham com nós, né? Então a gente tem um compromisso gigante, né? Todo dia 1º de cada mês temos um compromisso gigante nas costas, né? São 24 famílias, dependendo da empresa, né? E hoje a gente vê o cenário que anda o mundo, o Brasil principalmente, muitas empresas fechando, muitos multinacionais com problemas, né? Nós também temos problemas assim, a gente está vivendo algo extraordinário na nossa empresa e eu diria assim que Jesus, ele está no controle de toda a minha vida e minha empresa, né? Então tudo isso que vocês estão vendo aqui não estariam aqui se eu não tivesse conhecido Jesus, né? Hoje eu tenho a minha filha, a Júlia, ela está no 2º ano cursando advocacia, né? A minha filha Vitória, segunda-feira agora entrou em medicina, foi a primeira aula dela, tá há 3 dias, né? Então, com certeza eu não teria condições de estar dando isso para ela se não tivesse conhecido Jesus. O Juan, que é um filho da Juliana, que eu considero ele como meu filho também, um menino que eu amo, ele quer ter uma garagem de carro, ele quer trabalhar com carro. A gente já conseguiu dar algo para ele, assim, começar a vida de garagista dele, tá? Em nome de Jesus, que ele vai ter uma concessionária de carro, né? Então, são tudo coisas assim frutos que veio através de Jesus. Através de uma escolha, né? Uma escolha. De uma escolha de aceitar Cristo, né? Sim. E hoje, tu comentou agora que tu é pai, tu é empresário, é piloto, tem várias funções aí do Fábio. Sem Jesus hoje, tu conseguiria fazer todas essas funções aí? De jeito nenhum. Por isso que você, principalmente, né, olha pra trás, né, e pensa, cara, como é que eu conseguia, né? Porque tu já era pai, já tava ali entrando no ramo de empresário, como é que a vida andava, né, Fábio? Andava aos trancos e barrancos, essa que é a verdade, né? A gente acordava, todo dia acordava mais um dia, sabe? Você não tinha, rotina, não tinha um planejamento.
Tinha vezes assim que você não queria voltar para casa porque a tua vida era na rua, sabe? Não tinha um planejamento, não tinha uma direção de Deus, sabe? Então, a vida com Deus é algo inexplicável, sabe? E eu sempre digo nas minhas células que Deus não escolhe o branco, o preto, o rico, o pobre. Deus, ele não escolhe ninguém. Quem escolhe Deus somos nós, né? Porque se eu não tivesse a atitude de escolher Jesus na minha vida, Jesus tem a bênção para todos nós. Jesus tem a porção de bênção para todos nós. Isso é... só depende de nós. Só depende de nós. Então a gente tem que dizer assim que hoje, eu diria para ti que o único medo que eu tenho é de mim mesmo. Medo de a minha carne me tirar do propósito, entendeu? Sim. Mas em nome de Jesus, Amém. que isso nunca vai acontecer. E um conselho que eu dou para quem está nos assistindo, que é siga Jesus. Escolha Jesus. Escolha Jesus. Tem aquela passagem que fala, né? Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Muitos estão sendo chamados através do podcast. Tu vai mandar para teus amigos, tu vai mandar para teus familiares, conhecidos, ou pessoas que a gente nem conhece vão assistir. Muitos estão sendo chamados, estão vindo testemunho, estão vendo a prova viva do que Jesus fez. A prova viva de que Jesus está vivo é o que Jesus fez na tua vida, na minha, de cada um que sentou até aqui. Muitos são chamados constantemente. Aqui na igreja, há 8 anos que a gente está aqui, muitos foram chamados. Por que a palavra diz que poucos são escolhidos? Se Deus não faz acepção de pessoas, como que poucos são escolhidos? Porque a parte de ser escolhido, você também precisa fazer a tua escolha. Para Deus te escolher, você também precisa escolher Ele. Então, Deus chama a todos. Poucos escolhem. Poucos se afastam das amizades, como a gente falou. Poucos decidem se entregar, se batizar, viver uma nova vida, né? Mas graças a Deus que a gente faz parte dessa estatística dos poucos escolhidos, e que a gente possa permanecer, né, Fábio, nesse caminho até o final. E que aquilo que Deus já fez na tua vida possa ser acrescentado mais e mais, em nome de Jesus, sobre ti, as tuas filhas, o filho da Júlia, toda a família, né? Em nome de Jesus. Amém. Fábio, pra gente ir pros finalmente aí do podcast, eu queria você, como eu falei aqui, como pai, empresário, enfim, tudo que a gente falou, tu deixasse um recado para quem nos assiste, do Espírito Santo aí, do teu coração, daquilo que tu tem vivido com Jesus, e que possa edificar a vida de quem nos assiste. O recado que eu deixo é o que eu falei agora, né? Que a vida com Jesus, ela não é que ela seja difícil. Ela tipo, a tua vida tem problemas, a tua vida continua problemas todo dia, mas ela fica mais fácil com Jesus. Eu sempre digo nas minhas células que eu estou construindo uma arca na minha célula. Eu estou sendo Noé. Né? A gente está construindo a arca. Muita gente está passando pela nossa arca. Uns estão ficando e uns estão indo embora. E eu acredito que quando Noé foi chamado para fazer a arca, acho que muita gente passou por lá também. A Bíblia não fala, mas eu acredito que muita gente passou a ajudar ele lá a construir a arca. Passaram 2, 3 meses, 1 ano, 2 anos, 10 anos, não sei. E algo não aconteceu com a pessoa. Porque a pessoa talvez não depositou a fé em Jesus. E abandonaram a arca. Mas o dia que o dilúvio veio, né, Noé foi salvo. Então eu sempre digo na minha célula que eu estou construindo a arca. Quem está junto comigo, que olhe para a cruz e olhe com fé. Olhe com fé e não faça algo pedindo algo em troca para Deus, porque Deus não é uma moeda de troca-troca. Né? Deus, ele vai ver o teu coração, ele vai ver a tua forma de você viver. Se você está com ele só na célula, se você está com ele só num culto, ou se você está com ele todos os dias, se você convida ele para caminhar com ele todos os dias. Né? Então o conselho que eu dou é, pegue sua cruz, né? Caminhe junto com Jesus dia após dia, e eu tenho certeza que se Jesus mudou a minha vida, mudou a vida sua, pastor, mudou a vida do pastor Gil, mudou a vida talvez de muitas pessoas que estão nos assistindo, ele muda a vida de todo mundo. Mas para isso só há uma escolha. E a escolha é nós aceitar Jesus. Exato. Né? Nós é aceitar caminhar com Jesus. E independentemente do que for acontecer na caminhada, permanecer. Né? O dia bom, o dia mal. Como tu disse, vai ter problemas. Eu, junto ao Pai ali, eu acompanhei algumas coisas que aconteceu na tua caminhada com Cristo que tu não queria que acontecesse. Alguns problemas na empresa, algumas coisas que bateram na trave. Mas
tu não foi pro mundo de volta. Não. Permaneceu, porque ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Pelo contrário, pastor, quando aconteceu algo na minha empresa ou na minha vida, eu até agradeci, porque talvez foi um livramento lá na frente que tinha acontecido, sabe? Quando você começa a caminhar com Jesus, você começa a ver a vida de uma forma diferente. Se eu estivesse no mundo, talvez a gente saía gritando, chutando, batendo, que não vai adiantar nada, né? Tu vai machucar outras pessoas, tu vai judiar de você mais ainda. E com Jesus, você acaba tendo uma direção diferente, né? Você acaba tendo... você fica uma pessoa diferente, né? Hoje eu digo assim que eu me sinto uma pessoa diferente e eu vejo assim pessoas que me conhecem, que a gente fica assim muito tempo sem se falar, que estão me vendo em redes sociais e quando a gente se encontra, sabe? Parece que eles... Parece não, eu tenho certeza que eles vê uma luz diferente em nós. E muita gente pede conselho para nós. Fábio, como que a tua vida mudou? O que está acontecendo? O que até que a você aparência, fez? né? Você vê amigos teus, né? Você fala assim, nossa, eu tenho a mesma idade que ele, como é que eu tô assim? Como é que ele tá? Parece mais velho que eu. É Jesus, né, Jesus. Fábio? Tudo, até o físico, desde o físico até o sentimental, o espiritual ali, tudo que a gente mostra muda, né, Fábio? Muda. Foi o que você falou no última pregação sua no culto, né, pastor, que eu tava, que você falou sobre a pesca de Pedro, né? E hoje nós vivemos todos os dias na pesca, né? O empresário ele tem que pescar cliente todo dia, o funcionário tem que pescar algo diferente na empresa para ele se destacar. E tem um dia que a pesca vai ser frustrada, a pesca não vai acontecer. Mas não é por isso que você tem que abandonar Jesus. Verdade. Pelo contrário, tem que depositar mais fé, tem que... E eu digo assim, que tudo que Deus tem me dado, tudo que Deus tem nos aberto portas ainda na minha vida, eu ainda sou muito falho com Ele, sabe? Eu acho que teria que ainda fazer ainda muito mais. A gente faz muito pouco por tudo que Ele tem me abençoado. Sempre dá para fazer mais, sempre, né? Sempre dá. Sempre tem mais e dá para fazer mais. Verdade. Então você que está nos assistindo, eu creio que você entendeu o que o Fábio passou nessa caminhada com Cristo. Você está vendo e viu todos esses troféus aqui, mas ele mesmo disse que o principal troféu é a vida com Cristo. Eu aqui no Café com Jesus, a gente quer conquistar um troféu que o YouTube manda, que é uma plaquinha de 100 mil inscritos. Tá longe, mas a gente quer alcançar, porque quanto mais pessoas a gente crescer, mais pessoas que a gente alcança a palavra de Jesus. Vamos lá, né? Pessoal, vamos se inscrever no canal aí. Mas eu sei que um dia, como você disse, essa placa vai ficar, talvez meus filhos não dão muita bola, em ferrugem, só um exemplo, e eu fui. Mas o que permanece é as vidas que vão ser transformadas através desse canal, através da tua vida. Então, que você possa conquistar muito na tua vida, muitos troféus, muitas conquistas, porque a palavra nos garante que o melhor dessa terra é para nós. Então a gente tem que desejar e querer viver o melhor e querer conquistar, porém a melhor conquista é estar com Jesus. É isso que eu entendi aqui desse podcast todo, Fábio, da tua vida. Tem um ditado que muitas pessoas falam, né, que a gente parte daqui e não leva nada. Eu não concordo com isso, né? Porque se você levar uma vida, contigo já... O que a gente leva é vida. A palavra já diz que uma vida vale mais que o mundo inteiro, né? É então, verdade. Se você salvar uma vida para Jesus... Já tá levando alguém com você. Alguém comigo. É verdade. Então, pessoal, se inscrevam no canal, né? Como o Fábio falou, manda aí, se inscreve, que a gente tá na meta... Até o final do ano, o Wesley lançou uma meta ousada, que é 3 mil inscritos. Essa tá mais perto. Mas também é uma meta ousada, mas a gente vai alcançar em nome de Jesus. O sonho é que um dia o canal possa estar tão grande que possa ter até maneiras de a gente poder... quem nos ajuda, poder ofertar na vida de quem nos ajuda. Sempre falo aí os guri, o Pedro, às vezes vem de a pé, de longe e tal. Eu falo, Pedrinho, um dia eu vou ofertar na tua vida por estar aí ajudando. Então, o canal ser autossustentável. O YouTube, conforme o canal cresce, ele paga em dólar ainda. Então, pessoal, nos ajude a crescer aí, que o YouTube paga em dólar. Mas não é sobre isso só. É sobre, principalmente e primeiramente, as vidas. Então, se inscreva aí, nos ajude, porque... Eu tenho muitos testemunhos guardados, prints que eu tirei de pessoas que foram transformadas através de um podcast. E pode ter certeza que o teu podcast vai ajudar muitas pessoas. Você imagina se um podcast desse salve uma pessoa só, né? Já valeu a pena. Já valeu a pena. Já valeu a pena. Aqui conversando, falando de Jesus. Exatamente. Né? Um dia eu tava sem convidado aqui, chamei o Wesley e a gente falou sobre luto. Que ele tinha perdido o pai, né?
E eu pensei, ninguém vai assistir, né? Vai dar pouca visualização, mas vamos fazer, né? Não estamos aí só pra isso, vamos gravar. E aí uma mulher mandou um áudio lá longe, falando, esse podcast me curou. Que eu tava passando por um processo de luta e tal. Então já valeu a pena. Já valeu a pena. Então, se você sabe de alguém que precisa conhecer mais de Jesus, manda esse podcast do Fábio. Um campeão das corridas, um campeão na sua casa, com a sua família, mas um campeão principalmente com Cristo, em nome de Jesus. E que continue assim, Fábio. Amém. Muito obrigado por ter aceitado o convite, por ter estado aqui. Que você possa nos ajudar nessa caminhada aí com Cristo, no canal, na igreja, e a gente possa ver ainda muitos frutos. Que um dia, daqui 1 ano, 2, a gente possa estar gravando a parte 2, contando novas coisas que Deus fez na tua vida e também aqui no ministério, amém? Amém. Para finalizar, a gente fala uma frase. Olhando para aquela câmera lá, a gente vai falar assim: já que o assunto foi Jesus, falamos de Jesus. Bora. Deu para decorar? Deu. Já que o assunto foi Jesus, falamos de Jesus. Então vamos lá. Então vai lá. Junto com os troféus aqui. 3, 2, 1. Já que o assunto foi Jesus, falamos de Jesus. Obrigado, Fabião. Valeu, tio. Deus abençoe. Um abraço.